Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje para nós falarmos um pouco sobre o queísmo. Como assim queísmo? O que significa esse termo? E como é que ele acontece no interior da linguagem? Bom, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso neste vídeo. Se você gostar, não deixe de dar o seu like, se inscreva no nosso canal e, é claro, aperte o sininho para notificações. Vamos para a lousa. Bom, pessoal, o que vem a ser o queísmo, então, né? O queísmo, ele nada mais é do que a repetição excessiva do que. Então, a gente já coloca aqui essa primeira questão, né? Que o queísmo nada mais é que a repetição excessiva do que. Repetição excessiva do que, da palavra que, né? E como é que isso acontece, né, no texto? Bom, isso acontece de várias maneiras. Então, a gente, por exemplo, pode escrever um texto como a menina, por exemplo, né? Bom, então o que a gente tem aqui, né, pessoal? Um excesso de ques, ó. A menina disse que era importante que todos prestassem atenção no que ela iria informar para que tivessem blá blá blá. Outra questão interessante, então, a gente notar que esse queísmo, ele é visto como vício de linguagem, né? E tem uma noção em comum na área da linguagem de que quando a gente fala em vício de linguagem, nós pensamos em questões linguísticas que ocorrem na modalidade oral e que podem influenciar na modalidade escrita. Então é comum que nós falemos bastante o que, como eu já devo ter falado aqui desde o início do vídeo, eu utilizei bastante o que na linguagem oral com vocês agora e isso acabar influenciando no momento da escrita, né? Então, isso aqui é bastante comum, eu pensar em vício de linguagem em relação à oralidade, né? E se é um vício, já penso que é algo ruim e negativo. E vai ser negativo para o que tange a modalidade escrita, porque a modalidade escrita vai ser regida e guiada pela norma padrão da nossa língua, certo? Nós não podemos observar o vício de linguagem como erro. Então, o vício de linguagem é certo ou é errado? Bom, vai depender do contexto de comunicação. Então, se eu utilizo a modalidade oral para se falar sobre isso, bom, a gente não vai dizer que é errado ou não, até porque linguisticamente falando, o termo errado, né, ou correto, não é apropriado para se remeter à fala de alguém, né? Então, seria uma forma até de preconceito linguístico, como a sociolinguística vai nos trazer. Agora, na questão de texto escrito, sim, né? Lembrando, temos normas que regem e vão guiar o nosso produto escrito, então nós vamos precisar evitar algumas questões por questão de coesão, por questão de estilística e por questão de organização das ideias. Não quer dizer que todo texto escrito eu tenha que evitar o queísmo, né? Porque ele pode ser muito bem-vindo num texto literário, por exemplo, por uma questão de estilo do autor, né? Ou ele pode ser muito bem-vindo, por exemplo, numa transcrição de uma fala de alguém numa notícia. Então vamos aos exemplos aqui. Bom, pessoal, trago aqui para vocês um exemplo, então, em vídeo, né? Para nós observarmos essa questão do queísmo na oralidade. Daí depois nós vamos discutir brevemente o que a gente pode observar disso. Vamos dar uma olhadinha, então. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas, que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas não pode. Então, por que este vídeo do Drauzio, né? Para mostrar que, para nós compreendermos melhor essa ideia da expressão vício de linguagem, né? Acontece na modalidade falada, na modalidade oral e acaba incorrendo na escrita, né? Então, essa expressão, ela nasce no berço da fala, né? Claro, nós não utilizamos aqui para julgar a fala de Drauzio, muito pelo contrário, como foi dito, questão de certo e errado, inadequado e inadequado, né? Nessa instância do discurso não vai ser bem-vinda, né? Mas para vocês verem que o queísmo ele acontece muito na língua falada, a gente nem observa porque é algo que quase que inconsciente, né?
e acaba incorrendo no nosso discurso. A diferença é que no discurso escrito a gente tem um momento para organizar as nossas ideias, e nesse sentido nós vamos ter vai ser propício a nós organizarmos melhor quais mecanismos linguísticos utilizamos. É possível sim utilizar outros ao invés do que. Então, pessoal, nós trazemos aqui do site saudeglobal.org, e aqui eles trazem um texto do Drauzio Varela, publicado em março de 2011, e eles vão chamar atenção aqui para questões sobre preconceito contra homossexuais e tudo mais. Não vai ser o nosso objeto de estudo, claro, né? Nós vamos falar aqui na questão do queísmo. Por quê? Porque neste texto do Drauzio, né, nós observamos muitos ques, e nós vamos ver que neste contexto aqui de comunicação, isso não é o adequado. Então, vamos observar aqui. Bom, pessoal, é claro que não acontece queísmo no decorrer de todo o texto, né? Mas aqui em algumas partes a gente já consegue constatar. No terceiro parágrafo, por exemplo, eu tenho aqui, ó, os que assim o julgam partem do princípio de que a natureza ou Deus criou órgãos sexuais para que os seres humanos procriassem. Portanto, qualquer relacionamento que não envolva pênis e vagina vai contra ela ou ele, né? Bom, então aqui eu tenho que nessa parte aqui, né? Depois eu tenho o para que ali naquela parte, e depois eu tenho o que não envolva, tá? Então aqui eu já tenho o uso de queísmo, né? E isso aqui já nos cria um certo problema de coesão, né? Daí depois ali no último parágrafo diz assim: os pastores de almas que se opõem ao casamento entre homossexuais têm o direito de recomendar a seus rebanhos que não o façam, mas não podem ser fascistas a ponto de pretender, impor sua vontade aos que não pensam como eles. Então aqui eu já tenho o uso deste que aqui, eu tenho aqui depois os rebanhos que não o façam, depois tenho aqui aos que não pensam como eles, né? Bom, o que a gente pode refletir sobre isso, né, de primeiro momento, que é claro, que ali naquele momento de escrita ele deveria se ponderar na questão coesiva e utilizar outros mecanismos linguísticos que não recorressem necessariamente ao que, né? Porque embora tenham sido poucos os casos, ainda assim há um problema de queísmo no interior de alguns períodos e, por conseguinte, de alguns parágrafos, tá? Então aquele texto ali precisou ser melhorado. Interessantemente, em 2019 foi revisado o texto, então acredito que alguns problemas ali tenham sido reescritos, tá? Bom, pessoal, então aqui, se o queísmo é um vício de linguagem, né, e na modalidade escrita nós precisamos seguir normas, o que a gente faz, então, para melhorar essa questão? Bom, não existem regras certas, tá? Eu já li muito material aqui na internet dizendo que, faça isso, faça aquilo. Não, depende do contexto e depende do que a gente pode realmente fazer ali. Como nós somos os criadores do nosso texto, vamos supor, no momento de uma redação, nós podemos utilizar o sinônimo que nós quisermos ali, desde que esteja coerente e coeso na frase. Nós podemos reduzir orações, enfim, assim, a língua é muito rica, né? Então aqui, por exemplo, né, onde a gente viu os que assim o julgam partem do princípio de que a natureza... os que assim o julgam, eu não preciso mudar, tá iniciando um período aqui, né? Mas aqui, o de que já não fica bem-vindo, por quê? Porque já fica repetitivo, né? E eu já tenho aqui o vício de linguagem queísmo. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Os que assim o julgam partem do princípio de a natureza ou Deus criar órgãos sexuais, né? Então, aqui eu posso eliminar o que, e eu posso transformar esse verbo aqui, colocando ele para o infinitivo terminado em R, né? E logo depois eu tenho para que, né? Então, vejam bem. Aqui, que órgãos sexuais para que os seres humanos procriassem, portanto, eu posso também tirar aqui o para que, criou órgãos sexuais para os seres humanos procriarem. Então aqui esse que não seria necessário, eu posso tirá-lo e transformo aqui este verbo para o infinitivo, né? Portanto, qualquer relacionamento que não envolva pênis e vagina, esse que aqui eu poderia também retirá-lo, né? Transformando o verbo no gerúndio. Portanto, qualquer relacionamento não envolvendo, terminando no NDO, né? Pênis e vagina vai contra ela ou ele, certo? Então aqui, com alguns recursos linguísticos, eu vendo que tem coerência e coesão na frase,
eu consigo fazer as mudanças e tirar um pouco dessa sobrecarga de Qs. Aí aqui no penúltimo parágrafo tem, né, uma enxurrada de Qs. O que nós podemos fazer aqui então? Então, ó, os pastores de almas que se opõem. Aqui eu não precisava tirar, né? Como eu disse, não quer dizer que o queísmo sendo um vício de linguagem, eu deva me preocupar com o que e tirar de todo o texto. Não, o que ele é um dos elementos coesivos mais utilizados, porque nós temos a necessidade de interligar orações para fazer encaixe de períodos com outros períodos dentro de um parágrafo, por exemplo, né? Quer dizer que nós devamos bani-lo de um texto, não. Então aqui, por exemplo, pensando que vão existir outras ocorrências do que, a gente pode pensar em mudar aqui, ó, os pastores de almas que se opõem ao casamento entre homossexuais, tá? A gente pode trocar essa oração aqui e transformá-la no nominal, né? Ou seja, que se opõem ao casamento entre homossexuais, dizer assim, os pastores de almas opostos ao casamento entre homossexuais. Ok. Daí eu tenho ali depois, mas não podem ser fascistas a ponto de pretender impor sua vontade aos que não pensam como eles, né? Então aqui eu tenho isso, mas eu poderia fazer assim, ó. Mas não podem ser fascistas a ponto de pretender impor sua vontade aos de pensamento diferente do deles, né? Eu troquei esse aos que não pensam como eles, e aquele pensam que estava na forma verbal, eu passei para uma forma nominal, né? A sua vontade aos de pensamento diferente do deles, né? Então tirei o que ali, transformei o verbo para uma forma nominal, pensa um pensamento, né? O que eu tirei, eu coloquei uma preposição de aos de pensamento diferente, né? Então vocês viram que não tem regras, tem que fazer isso. Não, vai depender da colocação. E como eu disse para vocês, né, na escrita do texto de vocês, bom, vocês são autores, vocês cuidando da coesão e da coerência, vocês vão poder utilizar o mecanismo linguístico que melhor se encaixe no interior do texto. Bom, pessoal, então era isso. Muito obrigado por sua presença até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que curtam o nosso vídeo, e se gostaram, deixem o seu like e se inscrevam no nosso canal. Claro, e que também apertem o sininho para notificações. E até a próxima.